O get, divórcio judaico, ele deve ser evitado o máximo possível, mas às vezes não tem jeito. Ele tem muitos detalhes e é muito, muito profundo. Também tem uma lição para cada um de nós, mesmo aqueles que não estão passando por situações difíceis. Assista ao shiur, aproveite para se inscrever, compartilhar, curtir e vamos espalhar mais Torá por aí. O assunto de hoje, shiur, será sobre gitin, divórcios. Os divórcios, como eles são vistos na Torá, como funciona o processo, o que está por trás de um get, que é como chamado divórcio judaico. Eu mesmo sou testemunho nos divórcios. Os divórcios na Torá devem ser assinados por duas testemunhas, então já vi vários casos diferentes. Tem gente que sai comemorando do get, tem gente que sai chorando, mas com certeza o assunto, de forma geral, é algo triste que devemos evitar. Cada vez mais vemos pessoas se separando pelos mais diversos motivos e na maioria das vezes, hoje em dia, são motivos não tão válidos. É um assunto para um outro shiur, por que tem tanta gente separando, mas na prática muitos relacionamentos são vistos como descartáveis. E é uma coisa que devemos batalhar contra isso. Mas, quando não tem jeito, já foram fazer terapia de casal, e ainda assim eles não se aguentam, então recorrem ao tribunal rabínico para que seja feito o get. O get é uma mitzvah da Torá. É uma das 613 mitzvot, preceitos da Torá, que quando uma pessoa não aguenta seu cônjuge, seja o homem ou a mulher, devem se divorciar. Não é uma opção. As pessoas pensam que o get, o divórcio, é uma opção. Não está dando certo, eu tenho a opção de fazer terapia, eu tenho a opção de me divorciar. Não é assim. O Rabino Manis Friedman, ele diz que se a pessoa está bem, ela não vai se divorciar. Está tudo bem no casal, não vão nem pensar nisso. E se ela está muito mal, se ela fez o get, é porque ela não tinha uma opção. É o que tinha que ser feito. Então, não é correto a pessoa entrar num relacionamento pensando, tem o plano B. É como, Deus nos livre, a pessoa ficar com uma doença, algum problema num órgão, então ele pensa, o plano B, se eu tiver um problema maior, eu tiro o órgão. Não é assim. É uma coisa dolorosa, mas que em última instância não tem mais o que fazer mesmo, já tentaram de tudo, deve-se dar o divórcio. Existem os motivos na Torá porque se dá e a gente vai ver mais para frente. Na Torá consta o seguinte, Dvarim, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, diz que se um homem é casado com uma mulher e ele viu nela algo que o incomoda muito, ervat, davar, geralmente uma coisa muito obscena, e ele se divorcia dela. Essa mulher vai e casa com outra pessoa. E esse segundo marido falece ou também dá o divórcio, a mulher não pode casar com o primeiro marido novamente. Ela pode casar com o primeiro marido se ela não casou com ninguém depois. Inclusive, essa é uma mitzvah também de uma pessoa casar com a sua própria divorciada. Não vamos entrar muito no mérito hoje do porquê que ela não pode, porquê que a Torá traz justamente a lei de divórcio, justamente num caso de uma mulher que se casou e volta e quer voltar para o primeiro marido. Não vamos nos aprofundar, porque senão o shiur não terminamos antes de meia-noite. Mas é importante notar que a Torá diz que ele encontrou alguma coisa desfavorável nela, algo grave, como veremos, e aí ele quis se divorciar. Então, em primeiro lugar, tem que ter um motivo plausível. Muitas pessoas devem estar pensando, poxa, o machismo, que coisa, o homem que dá o divórcio, a gente sabe que o casamento, de forma geral, pela Torá, é o homem que casa com a mulher, é o homem que dá o divórcio. E por muito tempo, o poder, por assim dizer, estava na mão dos homens. O que acontece? Se a mulher queria um divórcio, ela não tinha como escapar se o homem não desse. 1000 anos atrás, mais ou menos, tinha um grande sábio chamado Rabbeinu Gershon, que ele decidiu que se uma mulher quer se divorciar, e assim como o homem, ela deve ter um bom motivo para isso, então o tribunal deve dar um jeito
de que o homem entregue o get, entregue o divórcio. O divórcio ele deve ser entregue por livre e espontânea vontade. O que acontece? Se um homem não queria dar e a mulher tinha um motivo correto para querer o divórcio, em alguns lugares se juntava um pessoal e se cuidava muito bem daquele homem, até o ponto que ele falava, chega, não quero mais essa atenção especial, apanhar, e aí ele acabava dando o gueto. A realidade é que hoje em dia, um homem não pode casar com duas mulheres. Então, se uma mulher não recebe o gueto, se uma mulher não recebe a carta de divórcio, o homem também não pode casar com ninguém. É muito visto por aí que, coitada da mulher, o homem não quer dar o divórcio. Sim, mas se a mulher não recebeu o divórcio, ele também não está divorciado. Só é efetivo quando a mulher pega na mão aquela carta e reconhece que está sendo divorciada. Então, tem dos dois lados esse tipo de problema. Qual é a ordem do gueto? O casal, infelizmente, decide se divorciar, tem outro jeito. Como eles devem proceder? Em primeiro lugar, se marca com um tribunal específico. O divórcio tem muitas e muitas e muitas leis, então o rabino que preside o tribunal deve ter 3 juízes, o rabino principal deve ter amplo conhecimento do assunto e se marca a data na qual acontecerá o gueto. Geralmente, o tribunal não aceita de primeira, o marido chega e fala, não aguento mais ela, quero me divorciar. Geralmente, se empurra um pouquinho, se faz ele pensa melhor, vai ver se já não falou com todo mundo que poderia ajudar. Bom, está decidido que o casal vai se separar, então o tribunal recolhe documentos, marca uma data. O tribunal ele é composto pelo secretário, geralmente aquele que vai cuidar do pré-divórcio, que é toda a documentação, marcar a data, e convocar 3 juízes, na verdade, pelo menos um grande rabino, e 2 pessoas que cumpram a Torá também. Vai chamar 2 testemunhas. A testemunha que ela tem que ter de especial é que fora ele saber, ele cumprir a Torá, Shabbat, Kasher, tudo isso, ele deve saber escrever com letra de sofer, a letra que se escreve na Torá, com pena e tinta. E os testemunhos não podem ser parentes entre si, não podem ter um parentesco, e nem com um casal que está se divorciando. E se chama também um sofer, um escriba, que é aquele que é perito na arte da escrita, e ele prepara então todo o gueto. Logo no começo do gueto, se fazem perguntas para o marido, geralmente é o marido que está naquele momento, se pergunta se o gueto, o divórcio, ele quer dar de forma incondicional, não pode haver nenhuma condição que o faça dar o divórcio, uma promessa, ele bebeu um pouquinho, prometeu que ia divorciar da esposa, se cancelam todas as promessas naquele momento. Ele cancela também qualquer palavra que ele possa ter dito que possa invalidar o gueto. Porque às vezes ele fala uma certa condição, eu só vou dar o gueto para minha esposa se ela nunca mais tomar vinho. Não pode. O gueto na Torá é chamado de Sefer Kritut. É um livro que corta qualquer tipo de ligação entre ele e ela. Não podem haver condições que prendam os dois juntos após o gueto. Ele pode se tornar inválido. Claro que tem muitos detalhes, Maimônides aborda bastante essas leis. Então, por via das dúvidas, se cancela qualquer promessa, qualquer condição que o marido possa ter feito antes. Então, o marido, perante as testemunhas, denomina o sofer, o escriba, para fazer o gueto por ele, porque, pela lei, era o próprio marido que deveria escrever o gueto, uma vez que ele não sabe escrever. Então, ele convoca, nomeia um sofer no seu lugar. E aí, o sofer pega todo o material dele, a tinta, as penas, o tinteiro, os papéis, e entrega para o marido, porque o marido também tem que ser dono de todo aquele material, tem que ser dele, o gueto tem que sair da mão dele. Então o marido adquire aquilo, ele ergue aquele material, passa a ser dele pela Torá, e aí o sofer pode escrever o gueto. O marido deve nomear também os testemunhas, perante um, perante o outro, falar, sejam meus testemunhos do gueto que eu quero dar para minha esposa, e ele fala o nome da esposa, e assinem depois que o gueto estiver escrito. Claro que tem todo um texto bem maior, mas não é o momento também de entrar em cada detalhe. Quem quiser depois podemos disponibilizar. O sofer então ele pega o papel, ele faz marcas especiais, chamam-se sirtut.
É a mesma coisa que a gente tem na Torá. Quem já abriu o rolo da Torá pode ver que tem linhas que deixam as linhas, a escrita reta. Essas linhas não são feitas de tinta, é como marcado, uma coisa pesada e pontuda que faz essas marcas. Então o sofer ele prepara o papel para isso e começa a escrever o get. O get ele deve ser escrito em 12 linhas. Por quê? Existem algumas indicações para isso. Primeiro que no rolo da Torá temos 5 livros da Torá. Gênesis, Shemot, Vaikra, etc. E entre cada livro tem 4 linhas vazias. O 5º livro é considerado um livro à parte, porque ele é uma revisão de toda a Torá que veio anterior. Então temos, entre os 4 primeiros livros, temos 3 vezes 4 linhas. Então o Get ele é considerado como um livro de Torá, não pela santidade, mas sim porque é chamado de livro. E então se deixam essas 4 linhas entre cada livro, se deixam 12 linhas no Get. E também para lembrar o seguinte, Get, escrito com as letras Gimel e Tet, que somam pela numerologia 3 mais 9, 12. Então o Get ele é escrito em 12 linhas. E outro ponto também, que a mulher, a partir do Get, ela passa a ser permitida para casar com qualquer um das 12 tribos. Peraí, Rabi, eu contaram uma vez que uma divorciada não pode se casar com um Cohen, com um sacerdote. E é verdade. Mas o Cohen, ele é como se fosse uma 13ª tribo. Ele não é contado nas 12 tribos. Então as 12 linhas do Get mostram que a mulher pode se casar com qualquer um das 12 tribos. Tem um ponto muito interessante em notar que quando uma pessoa vai se casar, ele tem a Ktubá, que é o documento nupcial. E a Ktubá, ela pode ser comprada numa loja em Israel e depois preencher os espaços vazios com o nome, a data, os testemunhos. Pode ser impressa em qualquer impressora, ser uma letra clara, mas a Ktubá, o documento nupcial, ele não tem muita regra. Tem que ser bem escrito, correto, mas pode ser impresso. E já o Get, o divórcio deve ser escrito à mão, letra por letra, com cuidado. E uma letra não pode tocar em outra letra, senão invalida tudo. Aí o sofer tem que escrever tudo desde o começo. Deve-se tomar uma atenção extrema. Por quê? Por que para casar basta uma impressão qualquer e para divorciar precisa ser tudo bem escrito e à mão? Então, tem alguns motivos para isso. Em primeiro lugar, que o Get ele deve ser escrito em nome daquele homem e daquela mulher. Deve-se ter uma kavaná, uma intenção especial. Tanto que o sofer, o escriba, como os testemunhos, eles falam isso antes de escrever. O sofer fala, eu estou escrevendo o Get em nome do marido tal e a esposa tal e em nome do Get. Depois os testemunhos repetem isso, estamos assinando em nome deles. Então não basta ser uma impressão, a impressora não tem intenção nenhuma. Um Get impresso numa loja em Israel vai saber quem é o marido e quem é a esposa. Não é intencional. O Get deve ser, sim, intencional. E também porque demora muito para escrever. Essas 12 linhas parece pouco, mas é com tanto detalhe que demora quase 1 hora. Dá tempo do homem e da mulher pensarem bem se é isso que eles querem fazer. E já participei de divórcios que não aconteceram, porque no meio do processo ele olhou para ela olhou para ele. Sabe o que? Vamos dar mais uma chance. Essa é a intenção. É nisso que a gente quer chegar. O divórcio tem que ser evitado ao máximo. Claro, quando não tem alguma coisa muito grave que force o divórcio. No documento de divórcio também consta o nome da cidade, e consta o rio que passa pela cidade, por isso que o divórcio geralmente é feito numa cidade que tem rio. Então aqui em São Paulo é mencionado o rio Tietê, que o divórcio está sendo na cidade que fica às margens do rio Tietê. Os nomes devem ser exatos, se escreve de forma exata. Então uma pessoa que tem um nome em hebraico é muito fácil, olha na Torá, na Bíblia, e você sabe como escrever o nome. Mas às vezes vem uma pessoa chamada, não sei, Lúcio. Como se escreve? Tem nomes que tem discussão entre os Ashkenazim e os Faradim, como se escreve. Então tem que ser muito, muito exato. E se a pessoa era conhecido como Mike? O nome dele é Michael e ele era conhecido como Mike. No documento de divórcio vai constar Mike, porque é assim que ele é conhecido. E deve-se tomar muito cuidado com o nome dele, com o nome do pai dele, como que vai constar. Não pode ter nenhum errinho que possa invalidar esse documento. Depois se faz uma leitura, os testemunhas assinam.
todo o get, eles devem ler antes. E aí chega a hora de entregar para a mulher o get. Novamente, se anulam qualquer tipo de promessa que a mulher possa ter feito quanto ao get, qualquer tipo de exigência. Se ela tem uma exigência, tinha que ser resolvido antes da escrita, antes de nomear o sofer, desde o começo deve se resolver tudo isso. Então, a mulher, ela anula as promessas, assim como o homem, ele faz uma outra anulação, caso ele tenha falado alguma coisa que possa invalidar o get, e aí, na hora da entrega, os dois testemunhos, eles se levantam, e eles devem ver o homem colocando o get na mão da mulher. A mulher não deve ter nenhum anel, nada que possa se interpor entre a sua mão e o divórcio. Então ela abre as mãos, o marido coloca o get por cima da mão, não tenho como demonstrar aqui, mas ele coloca no espaço aéreo em cima da mão e deixa cair. Ele fala um texto antes, esse é o teu get, e através dele você estará divorciada de mim e permitida para se casar com qualquer homem. Deixa cair no espaço da mão dela, ela fecha as mãos, ergue para mostrar que agora o get é dela, coloca numa bolsa ou no bolso e dá alguns passos para mostrar que ela aceitou o get. A partir daquele momento ela está divorciada. Não quer dizer que ela pode ir embora do tribunal, tem alguns procedimentos antes, ela devolve o get para o tribunal, se lê novamente, se faz um corte no get, se corta, porque o tribunal fica com ele, não fica com a mulher. O corte mostra que foi entregue e que não pode ser usado para ninguém mais. Vai que o Mike se divorciou da Luciana, espero que não tenha nenhum casal assim assistindo o shiur. Mike divorciou da Luciana e veio outro Mike com a esposa Luciana que quer usar o mesmo papel, não pode. Como falamos anteriormente, tem que ser com a intenção para esse casal. Ok? Então, se faz o corte e aí o tribunal emite atestados provando que eles estão divorciados. Quando eles recebem um atestado, então, eventualmente, eles podem precisar para casar com outras pessoas, ou os filhos podem precisar para eles se casarem, tem que mostrar de onde eles vêm, que foi, geralmente se mostra a Ktubá, o documento nupcial, o casal já não tem mais, se divorciaram. Então eles mostram esse atestado e tá tudo bem, estão divorciados. O que acontece em dois casos? Quando marido e mulher já estão separados há muito tempo, já nem moram no mesmo lugar, ele mora no Brasil, ela em Miami, ou no caso que eles não podem nem se ver. Eles não aguentam um olhar para o outro, sai da minha frente. O que se faz nesse caso? Porque eles não vão se encontrar no tribunal. Então, se faz no próprio gueto umas diferenças, se faz um atestado diferente, falando que alguém determinado, pré-determinado, vai entregar o gueto para a mulher. Tem todo um sistema para se levar o gueto, porque a pessoa que leva o gueto para a mulher em outro lugar, ele fala, olha, foi assinado diante de mim, ele vai para o tribunal, ele entrega direto para a mulher, ele entrega perante um outro tribunal, e aí sim os atestados são emitidos, porque a partir do momento que ela recebeu, que eles estão divorciados. Aqui, acontece de vez em quando que o casal não consegue nem se ver, mas não vai ter que viajar o gueto. Então o gueto permanece intacto no tribunal, no arquivo, e depois se marca uma outra data para a mulher vir retirar o gueto, e aí sim está finalizado. E que nem eu falei antes, tem muitas vezes que o marido não quer entregar o gueto, mas acontece que às vezes a mulher não quer receber o gueto. Porque ela quer receber algum valor, ou ela quer torturar ele, quer impedir ele que se case de novo. Acontece dos dois lados. Então o gueto fica no arquivo do tribunal e fica lá esperando a boa vontade da mulher receber, sem julgar ninguém. Às vezes a mulher está passando por um problema difícil, por isso ela não quer receber, mas por conta desses problemas o tribunal evita fazer esse tipo de gueto. Se tenta ao máximo que ambos estejam presentes para poder finalizar e não ter dor de cabeça posteriormente. Só para esclarecer, tem um erro no mundo por aí, que chamam uma mulher que o marido não quer dar o gueto, chamam ela de aguna. O que é uma aguna? Aguna é uma mulher que o marido viajou, ou ele foi batalhar, e não se sabe o paradeiro dele, sumiu. Não sabe se ele morreu ou se está vivo. Essa mulher é aguna, por quê? Porque ela está presa. Ela nem tem um marido, e nem pode se casar com outra pessoa. Uma situação muito, muito triste. Ok? Usam esse nome
da mulher que está presa para mulheres que o marido não quer dar um divórcio. Tem organizações que cuidam disso, fazem protestos na frente da casa do cara até ele resolver dar o divórcio. Mas o termo aguná não é correto aqui. Porque aguná é uma mulher que não sabe onde está o marido. Geralmente no divórcio sim se sabe onde ele está. Ele só não quer entregar. É um pouco delicado misturar os termos para os dois casos diferentes, porque o tratamento não é igual. Embora ambos não possam, em ambos casos a mulher não possa se casar. Depois do get, a mulher já recebeu, já está permitida, avisam ela o seguinte: você não pode nem se casar com um Cohen, porque um Cohen, um sacerdote, ele tem um status espiritual mais elevado. Então ele é proibido se casar com uma divorciada. E, não falando que a divorciada não é elevada nem nada, mas ele tem o conceito de casar justamente com uma mulher que não é divorciada. Um sumo sacerdote, o Cohen Gadol, não poderia casar nem com uma divorciada, nem com uma viúva. O Cohen normal pode se casar com uma viúva. E avisam a mulher também que ela não pode se casar por 92 dias. Geralmente a mulher não está desesperada para casar depois do divórcio. Às vezes, só se ela encontrou alguém antes, mas ela não pode se casar por 92 dias. Por quê? O motivo é que esse tempo, o dia do get, mais o dia do casamento futuro dela, mais os 3 meses intermediários, são o suficientes para a gente saber se a mulher não está grávida. Porque, digamos que o casal teve uma briga muito forte, resolveram se divorciar e ela estava grávida. E ela recém tinha engravidado, e ela casa logo 1 mês depois com outra pessoa, nasce o bebê. Você não sabe se é de 9 meses de um, 8 meses do outro. Isso causa uma confusão tremenda. Mesmo hoje em dia que temos testes e etc., a regra é fixa para todos os casos. A mulher não pode se casar por 92 dias. Puxa, que difícil. Às vezes é difícil cumprir a Torá, mas saibam que o cumprimento da Torá traz bênçãos profundas. Eu quero contar para vocês um caso que aconteceu fantástico, um casal na Califórnia. Andrew e Sharon, eles haviam decidido se casar no ano de 2004. Eles foram para o rabino deles na Califórnia, e começaram a estudar. E tem as regras: uma mulher para se casar, ela não pode estar casada com outro. Se caso ela foi casada, deve ter o gueto, o divórcio. E no meio dos estudos, a noiva comentou para a esposa do rabino: olha, dessa vez eu não vou fazer o mesmo erro. Como assim? Que erro? Uma vez eu tive um casamento estilo Las Vegas, eu casei com um cara, um erro. Eu fiquei 6 horas casada. E eu fui num tribunal e cancelaram meu casamento, um tribunal civil. E pronto, dessa vez eu sei que eu estou casando com o cara certo. A esposa do rabino perguntou para ela: você tem o divórcio do marido anterior? Era judeu. Ele falou: como assim divórcio? Não, eu fiquei casada horas. Não precisa do divórcio. Claro que precisa. Como? Não pode casar. Tá bom? Vai fazer o quê? Mulher falou: tá, vou encontrar onde que esse erro tá hoje em dia. E conseguiram encontrar. Ele não fez dificuldades. Deu get imediatamente. Ótimo, vamos continuar a preparar para o casamento. O problema é agora que você não pode casar por 92 dias. Imagine, já estava tudo preparado, convites enviados, salão marcado, lua de mel, iam viajar. Eles ficaram desesperados. O casal não sabia o que fazer. Quase que decidiram casar de qualquer jeito em outro lugar. Mas, depois de um tempo, chegaram à conclusão que não. Vamos fazer o que é certo aos olhos de Deus. Tá bom? No dia 26 de dezembro daquele ano, aconteceu um tsunami na Tailândia. E o hotel, um dos hotéis que caiu, Cafu, Atom, Maldivas, uma coisa assim, esse hotel desabou e era o hotel que eles estariam passando a lua de mel naquele então. E como sabemos, toda a ocorrida aconteceu nas horas da manhã, então eles não teriam sobrevivido. Quando aconteceu o tsunami, eles perceberam como Deus estava sendo bom para eles. Eles não haviam entendido. Esperar 92 dias, imagina, por uma coisa tão boba, uma ação de 2 jovens casar de qualquer jeito, e agora tem que mudar todos os planos. Sim, a Torá sabe o
o que está exigindo de cada um e fazer de acordo com a Torá, traz brachot. Ok. Falamos sobre o get, como que deve ser entregue, incondicional e etc. Mas quando o marido deve dar o get para a esposa? Quando, em que caso, eles vão chegar para o rabino e o rabino vai falar realmente, vai, divórcio agora, ou o terapeuta, ou quem for. Muitos diriam adultério, mas a verdade é que não. Embora, pela Torá, se uma mulher comete adultério, não vou entrar na questão de homens, sabemos que antigamente homens podiam casar com duas mulheres, a não ser, claro, uma mulher casada com outra pessoa, mas pela Torá, a mulher, óbvio, não pode ter relações com ninguém fora do casamento. E aí, tem toda uma questão, se haviam testemunhas que viram eles pecando ou não vamos entrar nisso agora. Mas tem um caso que uma vez passou na frente do Rebbe de Lubavitch, um casal, que o homem havia cometido adultério, e estavam pensando em se divorciar, e o Rebbe orientou eles a fazerem terapia. Era uma suspeita de adultério, então o Rebbe falou, sabe o quê? Não é o que a Torá obriga a dar o divórcio. Claro, se o casal não consegue passar por esse momento, nem com terapia, nem com nada, é justo que o divórcio aconteça. Mas tem casos, assim, pelo menos a minha opinião, mais imediatistas. Casos que deve se dar o divórcio imediatamente. Um deles, na minha opinião, é quando o cara bate e abusa da esposa. Quando ele é violento, e não adianta, não é porque ele bebeu um pouquinho, mesmo que bebida não é desculpa nenhuma para que isso aconteça. Mas a pessoa que abusa da sua esposa e vice-versa, e não tem jeito de lidar com isso, isso não é vida, pode se dar o divórcio. Tem um outro caso que a Alahá traz, que também é curioso, é no caso de rebeldia. O marido é rebelde com a mulher ou a mulher com o marido. O que é rebeldia pela Alahá nesses casos? Rebeldia sexual. É quando o marido nega estar com sua esposa ou a esposa nega a dar a atenção que o marido precisa. Nesses casos, se ele faz, não por uma doença, Deus nos livre, mas se faz isso porque quer punir o outro, já é motivo pela Alahá para que se dê um divórcio. E tem um outro motivo que esse dói, quer dizer, todos os motivos doem, mas esse dói porque muitas vezes o casal se ama muito, que é no caso deles não terem filhos. Não é obrigatório, mas uma vez que o homem tem obrigação de ter filhos e a mulher não, no caso que a mulher não consegue ter filhos, o homem deve dar o divórcio para sua esposa. Hoje em dia a gente não faz isso, mas é o que a Alahá ditava. Uma vez um casal foi para o Arizal, Kabbalah, e falaram para ele, Rebbe, já estamos 10 anos casados, nos amamos demais, mas não conseguimos ter filhos. O que devemos fazer? Nos dê uma brachá. O Arizal falou, desculpe, a Alahá já é clara, vocês devem se divorciar, mas já que vocês se amam tanto e vocês entraram no casamento, uma festa muito grande, eu quero que vocês deem uma festa no divórcio também. Festa do divórcio, chamem amigos e façam um banquete, algo muito bonito. É como o Shabat. O Shabat é separado da semana. Começa com Kiddush e termina com a Havdalah, com 2 santificações. Deem uma festa. O casal foi, com muita dor, preparou uma festa muito grande. Eles eram muito ricos, então imaginem toda a fartura que havia no evento. E aí, o marido bebeu. Bebeu para esquecer, bebeu para lembrar. E no meio da sua bebedeira, ele falou para a esposa, hoje à noite, você vai para a casa do teu pai. Acabou a nossa vida juntos. Estou lhe dando o get, o divórcio, sóbrio, antes da festa. E hoje você vai para a casa do teu pai. Eu quero que você escolha a coisa que você mais gosta dessa mansão. O objeto que você mais admira, leve com você. Depois você vai levar suas coisas também. Mas eu quero que hoje você leve a coisa mais preciosa que tem nessa casa. E continuou a festa, ele bebeu, dormiu. E no dia seguinte, ele acordou. E ele olha para os lados. E ele está na casa dela, dos pais dela. Está deitado na cama. Falou, o que aconteceu? Eu não lembro de ter dado para cá. A esposa falou, olha,
Você falou para eu pegar a coisa mais preciosa que tinha lá, e para mim, o que é mais precioso é você. Eu te trouxe. O marido não sabia o que falar, porque o sentimento era recíproco. Eles voltaram para Arizal. O que a gente faz, Rebbe? Estamos divorciados, mas nos amamos muito. Então Arizal falou, pronto, era isso que eu precisava, essa demonstração de amor. Vão, casem-se novamente, isso é uma grande mitzvah, o homem casar com a sua própria divorciada, claro, se ela não casou com ninguém, e vocês terão filhos. E realmente assim aconteceu, eles foram muito, muito felizes com vários filhos. O Arizal explicou que esse amor, essa demonstração que a mulher demonstrou, era o que os céus precisavam para quebrar o decreto deles não terem mais filhos. Essa história aconteceu muito tempo atrás. Então eu quero contar uma outra história mais recente. Um casal nos Estados Unidos, o Solomon Schwartz, casado com a Minnie, eles passaram pela mesma situação. Não tinham filhos e queriam muito, sabe, fizeram tratamentos. É uma dor muito grande vermos pessoas que querem tanto ter filhos e não conseguem. Quando nós temos filhos, temos que falar Baruch Hashem, pelo grande milagre que é essa maravilha. Eles dão trabalho, não vou mentir para ninguém, mas é importante reconhecer essa bênção que vem de Deus. Então eles queriam muito ter filhos, não conseguiam. No 12º aniversário de casamento, veio um tio do Solomon, que era inclusive o patriarca da família, e falou, olha, meu sobrinho, a lei diz que um casal, quando ele passa 10 anos sem ter filho, deve se divorciar. Esse tio não era muito inteligente. Então ele falou, pode perguntar para qualquer rabino, essa é a lei, você tem que se divorciar da Minnie. E isso doeu. O cara não queria de jeito nenhum. Ele foi, perguntou para um rabino, para o outro, e realmente essa é a lei, deve se divorciar. Mas ele, para ele, falou de jeito nenhum, não, esquece, não vou me divorciar. O problema é que esse tio foi e contou para a esposa dele também, para Minnie, essa é a lei, vocês têm que se divorciar. E ela entendeu a questão da seguinte forma, eu casado com ele, eu amo ele, mas eu estou impedindo ele de ter filhos. E eu quero que ele tenha filhos, eu quero que ele se realize, eu não consigo, o problema é meu, eu não quero privar ele de filhos. Então ela se convenceu que eles iam se divorciar. Então não importava o que o Solomon falava, ela não mudava de ideia. Não tem jeito, ela queria o divórcio pelo bem dele. Então deram o divórcio. 2 semanas depois, a Minnie liga para o Solomon, fala, estou grávida, querido. Não sei como, acho que essa tensão de divórcio mexeu comigo, engravidei. E aí o cara falou imediatamente, vamos voltar, vamos casar. Ele até foi contar pro tio, olha só que bênção, Baruch Hashem, vamos ter filhos. A cara do tio caiu. Ele falou, eu tenho péssimas notícias. Eles não eram muito religiosos, então ele não sabia que ela não poderia mais casar com ele. Por quê? Porque ele é Cohen, sacerdote. E um sacerdote não é que ele não pode casar com qualquer divorciada. Ele não pode casar nem mesmo com a sua própria divorciada. O cara não sabia o que fazer. Pelo amor de Deus, finalmente minha esposa, ex-esposa, engravida e eu não posso nem mais casar com ela. Ele ficou desesperado, ele foi para um rabino. Por favor, me ajuda, anula essa lei, dá um jeito. E todo mundo falava, não tem jeito. Já era, divorciou, com muita dor. Ninguém riu da situação, mas não tem o que fazer. Vocês não podem voltar. Ele tentou com um rabino, com outro, viajou para falar com rabinos. Até que um falou, não sei o que te falar, vai para o Rebbe de Lubavitch, vê o que ele pode te resolver. O Rebbe? Eu estou em outro estado, tenho que ir para Nova York, o que esse rabino tem de tão especial? Então explicaram para ele, o Rebbe é um líder da geração, é um profeta, etc. Ele viajou para Nova York e não foi fácil. Você vai no 770, no quartel-general de Chabad, na época que o Rebbe recebia as pessoas, eram filas quilométricas. Ele viu aquela fila, mas já estou aqui, vamos lá. Ele entrou, começou 1 hora, 2 horas, pessoas passando, até que chegou a vez dele no Rebbe. E é pouco tempo, não dá muito tempo de bater papo, são 10, 15 segundos. Então ele falou rápido para o Rebbe, Rebbe, eu me divorciei porque não tinha filhos, e agora ela está grávida, e eu quero casar com ela de volta, e sou Cohen. O Rebbe olhou para ele e falou, vai falar com tua mãe. Quê? Vai falar com tua mãe. E a fila anda, empurraram ele, ele ficou furioso.
É isso que o Rebbe tem para me falar? Eu estou sofrendo de amor e o Rebbe vai falar com tua mãe. E para piorar a situação, ele estava brigado com a mãe dele. Ele não, faz tempo que ele não fala com a mãe. Tá bom. Ele voltou furioso para casa. Mas aquele rabino que falou para ele, vai falar com o Rebbe, insistiu. Se o Rebbe falou para você falar com tua mãe, vai. O que te custa? Ele foi. Ele bateu na casa da mãe. A mãe abriu um sorriso quando viu ele. Baruch Hashem. Faz tanto tempo que eu não te vejo. Eu estava com saudades. A gente brigou por bobagens. Mas cadê a Mini? Cadê tua esposa? Contou tudo. Divórcio. Filho. Nasceu. Engravidou. Estou muito triste. Eu sou coelho. Não posso mais casar com ela. Naquele momento, a mãe deu um sorriso e falou: olha, eu tenho uma coisa para te contar. Eu sempre tive vergonha, não sabia como te contar, mas acho que chegou a hora de te contar que você é adotado. Você, na verdade, não é Cohen. Então você pode casar com a Mini novamente. Essa é a visão do Rebbe. Vai falar com tua mãe, ela vai saber resolver o teu problema. Realmente um Cohen não pode, não existe forma de um Cohen casar normalmente com uma divorciada. Se casou, acontece. Então eles estão casados, não é que a Torá não reconhece o casamento, mas os filhos não vão herdar a Keuná, o sacerdócio do pai. E o pai também já não faz muitas coisas que os sacerdotes fazem, porque ele foi contra uma das regras da Torá. Mas tem casais, a gente não chega para um casal desse e fala divorcia, porque a Torá não permite. Não, já é formada a família. O Talmud traz as razões pela qual um homem deve se divorciar da sua esposa. Tem 3 opiniões. Tem Beit Shammai, a casa de Shammai, Beit Hillel, a Yeshiva, a casa de Hillel, e Rabi Akiva. Beit Shammai diz o seguinte: um homem que ele encontra uma coisa ruim na sua esposa ruim, eu me refiro a uma imoralidade, ele deve se divorciar dela. Isso é o que a Torá fala. Tem testemunhas que tiveram uma relação ou algo assim, deve-se dar o get. Beit Hillel diz que se a mulher queimou a comida do marido, ele pode se divorciar dela. Se a mulher queimou o arroz do marido, ele pode ir para o tribunal e falar: ela queimou minha comida, quero me divorciar. Quem falou que a gente está na geração mimimi? E Rabi Akiva, ele diz que se o homem viu uma mulher mais bela do que a dele, ele pode divorciar. Ele viu alguém mais interessante, vai para o tribunal, a mulher não pode falar nada, dá o divórcio. Chocante? É motivo? O cara viu alguém mais bonito, já dá o divórcio. Tem que ter uma interpretação por trás disso. A de Beit Shammai é clara. Se a pessoa viu algo ruim, isso consta no Pasuk, o homem viu algo negativo, imoral, na esposa, ele dá o divórcio. O Beit Hillel fala que, pela linguagem que consta no Pasuk, ervat davar, uma imoralidade, uma coisa ruim, mas uma coisa quer dizer que por qualquer motivo ele pode divorciar. Mas não é que por acidente a mulher queimou o arroz dele. Senão o tribunal trabalharia o dia inteiro, todos os dias da semana, menos Shabbat. Aqui está se tratando de uma mulher que propositadamente está fazendo isso. Quer dizer, a comida dela está boa e ela queima do marido, estraga do marido. Por que a Torá, por que Beit Hillel fala de comida? Porque era mais comum naquela época, não tinha que passar roupa. As pessoas tinham 2, 3 roupas mais grosseiras, então não era a realidade. Mas queimar a comida assim, a mulher queria afligir, o marido começava com isso. E vice-versa também, claro. Se o homem propositadamente rasga uma roupa da mulher, isso é um motivo. Por quê? Porque ninguém é obrigado a morar com alguém sendo machucado constantemente. Por que eu tenho que sofrer? Ela está fazendo isso comigo de propósito? Então é motivo para divórcio. Claro, e entre parênteses, deve se verificar por que ela está fazendo isso. Será que ele não está prejudicando ela? Ele não está faltando com atenção? Então, às vezes, ela quer mostrar: peraí, você não me escuta, então toma arroz queimado. Deve-se sempre analisar, temos que ser inteligentes, claro. Mas o que Beit Hillel falou, então, não é apenas queimar sem querer, porque aconteceu. Não, de propósito, ela quer afligir. E Rabi Akiva? Rabi Akiva é complicado. Por quê? Rabi Akiva é aquele sábio que ensinou que a principal lei da Torá é Ve'ahavta l'orecha kamocha.
amarás ao próximo como a ti mesmo. De repente, Rabi Akiva vem e fala, você viu uma mulher mais bonita, pode separar da tua e casar com aquela mulher. Ainda bem que não tinha internet naquele tempo, então as pessoas tinham menos acesso a outras pessoas. Mas, Rabi Akiva, você que fala tão bem de amar o próximo, você deixa alguém divorciar por um motivo bobo? Como funciona isso? Uma das interpretações que eu vi sobre a opinião de Rabi Akiva, tem muitas, mas uma delas diz o seguinte, não é por você, marido, que Rabi Akiva deixa de se divorciar, porque você quer se satisfazer com outra pessoa mais bonita. É porque não é justo a tua esposa sofrer porque você fica vendo os outros. Você fica vendo que a outra é mais bonita, a outra tem mais dons, a outra sabe cozinhar melhor, a outra... Não, não é justo com a tua esposa. Todo mundo merece ser casado com alguém que aprecia a ele mesmo. Sabe apreciar o outro e a si mesmo. Não é justo com a tua esposa, que é ela que está lá batalhando, criando seus filhos, cuidando de você, da casa, do que for, e você presta atenção em outra. Como dizem, a grama do vizinho é sempre mais verde. Sim, porque ele usa mais adubo e todo mundo sabe do que o adubo é feito. Naturalmente, nós encontramos maiores falhas em quem está mais próximo. É da natureza humana. Como tem aquela história do professor que mostrou um prato para a classe. O que tem de diferente nesse prato? Aí todos os alunos falaram, olha, ele tem um pontinho preto no meio. Sim, vocês não viram como ele é bonito, o material dele, como ele é resistente? Não, nada disso. Vocês só viram o pontinho preto, a sujeira. Então, naturalmente, temos a tendência de ver as falhas de quem está mais próximo. Imagina, a esposa, marido, tá o dia inteiro, a vida inteira juntos. Então, óbvio que você vai ver, mas saiba que o outro também tem problemas. Ah, você quer casar com outro? Quer divorciar? Pode divorciar, vai casar com outro. Mas o que diz a Torá, falamos no começo, se a mulher casou com outra pessoa, já não pode mais voltar. Se você deixou aquela pessoa que é significativa para você, você não soube reconhecer, depois não vai querer ela de volta. Porque ela não pode mais voltar. Pode, enquanto não casou com outro. Depois que casou com outro, aí vira uma brincadeira. Ah, conhece esse, conhece aquele. Não pode ser assim. A pessoa não pode ficar comparando. Senão ela vai casar com um hoje, ano que vem com outro, e volta para o primeiro quando julgar que o segundo não foi o suficiente. Se conta uma vez de um jovem que estava muito preocupado, ele estava andando de um lado para o outro da sinagoga. Aí o rabino falou para ele, olha, me explica uma coisa. Você está preocupado, dá para ver. Você estava aqui e estava preocupado. Ok, você resolveu sair daqui e foi para lá. Você veio para cá e continuou preocupado. Não resolveu. Por que você voltou para lá de volta? Qual é a lógica? É a mesma coisa. Se o casal não se dá bem, vai procurar uma terapia, porque depois que divorciou, e repensa, mas era bom. Não, casou com outro, já era, não uma brincadeira. Então, Rabi Akiva, sim, esse que fala de Avat Israel, esse que fala de amor ao próximo, é esse que fala. Não está satisfeito? Você acha que é o outro? Aprenda a amar quem você tem. Aprenda, nem sempre é fácil, claro, mas trabalhe em si mesmo. Porque se você acha que a vida é uma brincadeira, você vai ficar sem um e sem o outro. E justo Rabi Akiva pode falar isso. Porque a esposa de Rabi Akiva fez um extremo sacrifício por ele. Ele era pastor, trabalhava para o pai da sua esposa, da Rachel, e ele era ignorante, e a Rachel falou, eu caso contigo se você estudar a Torá. Ela foi expulsa de casa pelo pai. O pai mandou você vai embora com a roupa que tem no corpo. Ela era milionária antes, se tornou uma pobre e ficou 24 anos longe do Rabi Akiva. Porque enquanto ele era apenas Akiva, o simples, ele foi estudar por 24 anos e se tornou um dos maiores rabinos de todas as gerações. E ele voltou para casa com 24 mil alunos. Então ele sim sabe admirar o que é a esposa. Claro que ela tinha falhas, mas a vida não é uma brincadeira. Temos que saber trabalhar com falhas. Temos que saber ver o bem que está além dessas falhas, porque essas falhas na verdade são pontinhos pretos, sujeirinhas. Nós focamos nelas e invalidamos todo o resto do prato. Essas são então as 3 opiniões que permitem o divórcio. Novamente, Beit Shammai falam que quando encontram uma coisa muito ruim, eu falo no plural, Beit Shammai falam, porque era uma yeshiva, vários estudos. Beit Hillel ensinam que se queimou a comida, pode divorciar, lembrando que é proposital, machucando. E Rabi Akiva fala, se você encontrou outra melhor, pode divorciar. E
E o que nós aprendemos disso? O get é uma mitzvah da Torá, mas não é obrigatório. É uma mitzvah que ninguém deve correr para fazer. E não adianta falar, eu vou cumprir essa mitzvah, vou me separar e casar de novo. Não é assim que funciona, porque aí o divórcio não é feito de coração, aceitando o divórcio. Mas o que nós aprendemos disso é o seguinte: todos nós temos uma missão na vida. Nossas companheiras são as nossas missões. O que temos que fazer? Às vezes, a pessoa tem que pular fora. Às vezes não dá. Às vezes é impossível ele cumprir com aquela missão. Por quê? Não dá. Beit Shammai, eles falam, ok, não tem como fazer, então você pode pular fora. Somente se, como falamos, se ele encontra uma coisa muito ruim. Quer dizer o quê? Eu estou na minha missão, mas ela me exige ser corrupto. Ir contra meus princípios, contra a Torá. Não dá, me obriga, não tem jeito. Aqui, se eu permanecer aqui, eu vou ter que fazer uma coisa proibida. Eu, no cargo de rabino da sinagoga de Pinheiros, a melhor sinagoga de São Paulo, me falam, não, a partir de agora você tem que começar a servir comida não kasher. Não, vou pôr lá fora porque vai contra os princípios da Torá. E é como o Beit Shammai falaram, se a pessoa encontra uma coisa imoral, ele deve sair. E óbvio que imoralidade não se refere apenas a relacionamentos, mas todo o conceito de ir contra os princípios. Já Beit Hillel, eles disseram o seguinte: se está te machucando, você pode pular fora. Não precisa esperar aparecer uma coisa imoral, mas se aquilo está afligindo a tua família, quer dizer, está, no caso de liderar uma sinagoga, está deixando a tua família seguir outros princípios, não uma coisa muito profunda, mas algo que não te permite estar tranquilo, te machuca. Estão te afligindo, estão te mandando cartas, ameaças e não sei o quê. Então Beit Hillel fala, sabe o quê? Pode ir encontrar outra missão. Rabi Akiva, que ele falou, se a pessoa encontra uma mulher mais bela, ele pode ir. Eu veria de outra forma. Se eu estou na minha missão, mas eu fico de olho no do outro. Eu tenho sucesso aqui, estou trabalhando aqui, mas o outro é muito melhor, o outro é maior, o outro é mais bonito. Então o Rabi Akiva vai falar, vai, tchau, sai de onde você está, tenta aquele maior. Problema teu. Mas não é por isso que outras pessoas vão ser prejudicadas porque você está aqui. Então se a pessoa tem um cargo em algum lugar, seja empresa, família, o que for, mas você está prejudicando os outros, porque você fica de olho nos outros, o outro é melhor. Você está, ao mesmo tempo, sabotando a tua missão no lugar. E você está ocupando o lugar que outra pessoa poderia ter mais sucesso. Porque ele estaria feliz lá. Você não está feliz com tua esposa, fica olhando para outras. Deixa ela casar com alguém que admire ela. Esse é o conceito. Deixa outra pessoa trabalhar onde você trabalha. Se você está tão infeliz, está tão ruim, então, pelo menos não deixe de ser produtivo. Você não é? Deixa outra pessoa fazer no teu lugar. Isso, de forma geral, é o get. Claro, tem ainda muitas questões que a gente pode explicar. O lado aparentemente machista do get é muito interessante também, entre outros detalhes de como a Torá lida. E tem um assunto que, se Deus quiser, ainda vamos abordar, que é, antes disso tudo, quando a vontade desperta, a vontade do divórcio começa a aparecer e não vai embora. Muitas pessoas pensam, não aguento mais, quero me separar. É normal, é difícil. Às vezes, mesmo como pais, a gente fala, puxa, antes de eu ter filhos, eu conseguia viajar. Agora é mais difícil. Baruch Hashem que é mais difícil. Mas é a realidade. Então, antes de se desenvolver forte essa ideia do divórcio, como tratar, o que fazer, mas isso é um assunto para um outro shiur, se Deus quiser. Muito obrigado a todos que participaram aqui.